Hoje nós vamos falar um pouco sobre Martin Heidegger. Eu vou começar apresentando quem foi este pensador. Martin Heidegger foi um filósofo alemão da corrente existencialista, um dos maiores filósofos do século XX. Foi professor e escritor, exercendo grande influência em intelectuais como Sartre, por exemplo. Martin Heidegger nasceu em uma pequena cidade católica do estado de Baden, na Alemanha, no dia 26 de setembro de 1889. Com o objetivo de ser padre, cursou teologia na Universidade de Friburgo, onde foi aluno de Edmund Husserl, teórico e filósofo criador da fenomenologia. Em 1913, doutorou-se em filosofia. Ao estudar os clássicos protestantes de Martim Lutero, João Calvino, entre outros, enfrentou uma crise espiritual e rompeu com o catolicismo. Em 1917, acabou se casando. A partir da influência que adquiriu do professor Husserl, tornou-se herdeiro na liderança da fenomenologia, que é um sistema filosófico que estuda o conjunto de fenômenos e estruturas da experiência consciente e como elas se manifestam através do tempo e do espaço. A filosofia de Heidegger baseia-se na ideia de que o homem é um ser que busca aquilo que não é. Seu projeto de vida pode ser eliminado pelas pressões da vida e pelo cotidiano, o que leva o homem a isolar-se de si mesmo. Heidegger também trabalhou o conceito de angústia, a partir do qual o homem transcende suas dificuldades ou deixa-se dominar por elas. Assim, o homem seria um projeto inacabado. Em 1923, foi nomeado professor de filosofia na Universidade de Marburgo, com a publicação da obra-prima Ser e Tempo. Heidegger foi promovido professor titular de Marburgo e reconhecido como um dos mais importantes filósofos do mundo. Em 1928, após a aposentadoria de Husserl, Heidegger foi nomeado para a cadeira de filosofia em Friburgo. Em janeiro de 1933, quando Hitler tornou-se chanceler, Heidegger foi nomeado reitor da Universidade de Friburgo, apoiando o nacionalsocialismo. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, Heidegger teve sua reputação acadêmica abalada por ter apoiado o nazismo, ficando proibido de lecionar. Em 1953, publicou a Introdução à Metafísica, onde elogiou o nacionalsocialismo. Apresentando alguns de seus trabalhos, Martin Heidegger escreveu obras importantes, entre elas Novas Indagações sobre Lógica, O Problema da Realidade na Filosofia Moderna, O Conceito de Tempo na Ciência da História, O que é Metafísica, Da Essência e da Verdade, Da Experiência de Pensar, O Caminho da Linguagem e Fenomenologia e Teologia. Após uma longa vida de produção acadêmica e estudos, Martin Heidegger veio a falecer em Friburgo, na Alemanha, no dia 26 de maio de 1976, aos 86 anos. Talvez a primeira coisa a ser dita sobre a estética de Heidegger é que o próprio Heidegger consideraria o tópico paradoxal, uma contradição em termos como a ideia de um círculo quadrado, ferro de madeira ou um filósofo cristão. Tratar o pensamento de Heidegger sobre a arte como estética lhe parecia incompatível e inapropriado, porque ele insistia consistentemente que a abordagem estética levou a humanidade a compreender e experimentar a obra de arte como uma forma que diferencia seu verdadeiro significado histórico. Para Heidegger, como veremos, a única maneira de ir além da estética é primeiro entender como ela nos molda e depois passar por ela além dessa influência. Heidegger pensa que apenas esse pensamento pós-estético sobre a arte pode nos permitir reconhecer e restaurar o verdadeiro significado da arte, ajudando-nos a reconhecer a maneira discreta de como a arte funciona para moldar nosso senso básico do que é e do que importa. Da sua perspectiva, qualquer tentativa de explicar a sua estética ou sua antiestética vai parecer maliciosa. Felizmente, nosso ponto de partida não foi tão mal interpretado, uma vez que a gente entenda por que exatamente Heidegger critica a estetização da arte, teremos nos colocado no caminho certo para compreender o seu próprio pensamento pós-estético sobre a obra de arte. Atenção! Não devemos confundir a estetização das críticas de Heidegger com esteticismo, um termo normalmente usado para se referir ao movimento arte pela arte. Mas então,
O que exatamente há de errado com a estetização da arte? O que leva Heidegger a criticar a tradição moderna dominante que entende a arte de uma forma estética? E por que ele acredita que essa abordagem estética ofusca o verdadeiro significado da obra de arte? Para entender a crítica da estética de Heidegger, ajudará primeiro esboçarmos sua visão positiva do verdadeiro papel histórico da arte. O seu próprio entendimento sobre a obra de arte é decididamente populista, mas com aspirações revolucionárias. Ele acredita que, no máximo, a arte fundamenta a história, ao permitir que a verdade surja, com base na visão de Heráclito da tensão penetrante de oposições conceituais, que sustentam e estruturam implicitamente nosso senso de nós mesmos e dos nossos mundos. Desse modo, as grandes obras de arte primeiro dão às coisas a sua aparência, ou seja, ajudam a estabelecer um senso implícito de uma comunidade histórica, do que realmente as coisas são e dão à humanidade a sua visão de si mesma. Isto é, eles também ajudam a moldar o sentido implícito de uma comunidade histórica do que realmente importa na vida. Quais tipos de vida valem mais? Quais ações são mais nobres? Quais tradições da comunidade? E o que merece ser mais preservado? E assim por diante. E é com esse potencial revolucionário da arte que Heidegger escreve: sempre que a arte acontece, isto é, quando há um começo, um empurrão entra na história, e a história começa ou recomeça. Heidegger acredita que a estetização da arte fez com que nós ficássemos presos na visão rara e abstrata, segundo o qual o prazer da arte serve, principalmente, para satisfazer o gosto refinado de conhecedores. Mas, para chegar ao cerne do problema, precisamos dar um passo para trás e se perguntar: como exatamente Heidegger entende a estética? Como Heidegger aponta, o termo estética é uma criação moderna. A estética moderna nasce da aspiração de estar no campo da sensualidade, do que a lógica está no domínio do pensamento. Ou seja, assim como a lógica busca compreender nossa relação com o verdadeiro, a estética busca compreender nossa relação com o belo. Reconhecer que o foco central da estética moderna é a beleza não é negar seu interesse tradicional pelo sublime ou suas preocupações modernas com o objeto e o obsceno. O ponto de Heidegger, ao contrário, é que a estética é aquele tipo de meditação sobre a arte em que o estado de espírito da humanidade em relação ao belo representado na arte é o ponto de partida e a meta que define o padrão para todas as suas definições e explicações. Ou seja, a estética moderna é a consideração do estado de sentimento da humanidade em relação ao belo. A obra de arte é posta como objeto para um sujeito, e essa relação sujeito-objeto, especificamente como uma relação de sentimento, é definida para considerações estéticas. Em outras palavras, a estética moderna estrutura sua compreensão da arte ao pressupor a dicotomia sujeito-objeto. A estética pressupõe uma divisão fundamental entre o objeto da arte e o sujeito da experiência, uma divisão que é subsequentemente cruzada pelo comércio de sensação ou sentimento. Agora eu vou falar um pouco sobre a crítica de Heidegger à abordagem estética. Heidegger critica bastante a abordagem estética, afirmando que a arte passa a ser um objeto das experiências de vida particulares de cada indivíduo, porque na maioria das vezes é analisada de forma muito subjetiva. E isso é algo bastante comum, pois nós humanos temos uma necessidade praticamente instintiva de precisar sempre se sentir no controle das situações. Buscamos sempre que possível fugir da vulnerabilidade, e Heidegger expressa esse como o grande motivo da subjetividade exagerada da arte. Para ter uma experiência adequada de contemplação da arte, ele defende que devemos sair da esfera da nossa subjetividade a fim de encontrar tudo aquilo que tem de objetivo externamente, tudo aquilo que é concreto, e apenas após esse processo submetermos a análise a uma contemplação mais subjetiva e particular. Quando fazemos essa primeira análise de forma objetiva e menos particular,
é possível entender o que o próprio artista quis expressar no objeto, e assim, nossa posterior análise subjetiva gera frutos ainda mais profundos e reais. Heidegger acha que a abordagem estética da arte reflete e reforça o subjetivismo. Heidegger também caracteriza a contínua tentativa da humanidade de dominar todos os aspectos da nossa realidade objetiva como subjetivismo, em primeiro lugar. Vimos anteriormente que no mundo moderno, um objeto é algo que se opõe a um sujeito humano, algo que é externo à esfera subjetiva. Como Heidegger argumenta em Ser e Tempo, tomar essa dicotomia moderna de sujeito-objeto como nosso ponto de partida nos leva a descaracterizar fundamentalmente a maneira como experimentamos o mundo cotidiano. A filosofia moderna efetivamente separa o assunto de objetos de outros assuntos. Dessa forma, a filosofia moderna estabelece as bases conceituais para o subjetivismo, a visão de mundo, na qual um reino objetivo é separado de sujeitos isolados e por isso precisa ser dominada através das atividades desse sujeito. Do subjetivismo moderno ao enframing moderno tardio em estética. Antes de voltar nossa atenção para o pensamento pós-estético de Heidegger, a última coisa que precisamos fazer é esclarecer a sua afirmação mais difícil de que a estética não só segue, mas também se alimenta do subjetivismo. O que torna essa afirmação difícil de entender é a reviravolta especialmente de Heidegger dá a ela. Simplificando, a estética volta ao subjetivismo da maneira que leva o subjetivismo além de si mesmo. Enframing é o famoso nome de Heidegger para a compreensão tecnológica de ser que sustenta e molda nossa era contemporânea. Assim como Descartes inaugura o subjetivismo moderno, Nietzsche inaugura o enframing moderno tardio por entender ser a totalidade das entidades como tal, como vontade eternamente recorrente ao poder. Heidegger acha que a ontologia de Nietzsche, isso significa, para dizer brevemente, a maneira de Nietzsche de compreender a totalidade do que é tanto de dentro para fora quanto do interior ao mesmo tempo, trabalhou para inaugurar nossa própria visão moderna de que a realidade não passa de forças se unindo e se separando sem fim, além do crescimento auto-perpetuante da própria força. Primeiro a gente precisa entender como o subjetivismo leva além de si mesmo para enframing. Simplificando, o subjetivismo torna-se enframing quando o sujeito se objetifica, ou seja, quando o sujeito humano, buscando dominar e controlar todos os aspectos da sua realidade objetiva, transforma esse impulso de controlar o mundo dos objetos de volta para si mesmo. À medida que o sujeito humano transforma seu impulso subjetivo de controlar o mundo objetivo de volta a si mesmo, a estética torna-se cada vez mais uma abordagem reforçando o enframing. Heidegger então chega a um veredito sobre a estética. A experiência é o elemento em que a arte morre. Essa morte continua por tanto tempo que leva vários séculos. Em outras palavras, a arte está morrendo apenas como estética, e a morte da arte como estética torna possível o renascimento transformador da arte como algo diferente da experiência de um sujeito e de um objeto.